Vamos agora para a Arena Fonte Nova. O torcedor do Bahia, amigo, ficou ali até o último minuto sofrendo, pensando, rapaz, não é possível. Mais um empate, não tô aguentando. No finalzinho, garantiram aí os 3 pontos. Um tropeço com gostinho de triunfo. Foi assim, aos trancos e barrancos, que o Bahia venceu a primeira no Brasileirão. Venceu, mas não convenceu. Mesmo precisando do resultado para sair do Z4, o tricolor pouco fez no primeiro tempo. Cauli teve a melhor chance da etapa inicial, depois desse cruzamento de Nestor na medida, mas mandou para fora. Marcos Felipe também foi pouco exigido. Mas o torcedor tricolor queria mais e vaiou o time na descida para o vestiário. Muitos estádios, quando está 0-0 no primeiro tempo, o torcedor se manifesta negativamente, mas é um direito que eu acho que tem de expressão e a gente também tem que melhorar, evoluir, tentar entregar mais para que o torcedor saia satisfeito. E se o jogo já estava amarrado no primeiro tempo, na etapa final ele travou de vez. As melhores oportunidades só apareceram depois dos 40 minutos. Everton Ribeiro lançou o Juan Pablo, que bateu de primeira para a grande defesa de Fernando Miguel. O Vozão respondeu no contra-ataque. Pedro Raul tocou forte demais, mas Matheus Araújo chegou na bola e botou o Marcos Felipe para trabalhar. Mas quando tudo se encaminhava para o empate, aos 53 minutos, Thiago foi para o chão dentro da área. Na hora, Rafael Klein não marcou nada, mas foi chamado no VAR e mudou de ideia. Concordo com essa tua narrativa de que propõe contato. Para mim é totalmente natural. Natural para mim também, sim. Analisa se assume o risco ou não, tá bom? Ele tá numa passada normal. Pela 2 agora, vou te botar pela 2. Analisa o risco assumido, tá? Ok. Então é de forma imprudente. Falta em velocidade normal. Ok. Acaba sendo de forma imprudente. Isso, analisa a imprudência. E acaba tendo impacto. Tem uma imprudência, casa tendo impacto. Pra mim, sem cartão e tiro penal, ok? A gente se sente indignado, prejudicado, porque a gente desenvolve um trabalho sério e a gente vem aqui para pontuar. Fizemos um grande jogo para no final sair sem ponto da forma que foi, com um lance revisto inúmeras vezes, e a sensação é de indignação geral. A gente, enquanto clube, vai tomar as providências formais necessárias de fazer representação, de agir junto à CBF, embora isso não traga os pontos de volta. Na cobrança, Everton Ribeiro chamou a responsabilidade e não desperdiçou, garantindo o triunfo do esquadrão. Naquele momento eu queria bater, já passei por muitos momentos assim e essa experiência e poder ter a tranquilidade para bater e ajudar a equipe, eu agradeço a Deus por esse momento, por fazer o gol e a todos os meus companheiros aí por acreditar e correr até o final. Nos falta um pouco de peso dentro da área, isso é uma verdade, nós não conseguimos concluir tanto a gol, mas rodamos o time e conseguimos vencer, acho que foi importante, preservamos alguns jogadores que vão iniciar o próximo jogo na quinta-feira e que provavelmente outros jogadores iniciarão contra o Palmeiras no domingo e vamos seguir nessa toada para tentar, é o que eu falo, sobreviver a essa sequência muito pesada de jogos, já vindo de 20 e tantos jogos na temporada. Show uma fase! Depois de 4 rodadas, o Bahia enfim venceu pela primeira vez no Brasileirão. Com o resultado, o tricolor deixa a zona de rebaixamento e recupera a confiança para o jogo de quinta pela Libertadores contra o Atlético Nacional. A gente está muito focado, infelizmente não vinha vencendo, mas hoje a gente sabia que tinha essa oportunidade. Pode ser uma virada de chave, encaramos como uma final, foi até o final ali com emoção, mas conseguimos esse triunfo importantíssimo, que nos dá uma tranquilidade e motiva ainda mais para seguir firme em todas as competições.
Vamos nessa. Começar aqui pela escalação inicial. Queria ouvir de vocês, né, as escolhas do Ceni. Ele continua girando o time. O torcedor que o Tony Júnior conversou, até soltou ali ele tá fazendo isso porque ele quer ir embora, tal. Torcedor é natural, né? Cria várias teorias da conspiração. Não tem como ele repetir o time principal, infelizmente, né? A gente se antecipou, é um certo risco, o Bahia precisava ganhar o Ceará de qualquer jeito e ele tira 5 jogadores importantíssimos, né? Os 3 do meio, mais Juba e Pulga. Então, são atletas que fazem a diferença. O Bahia jogou contra o Santos em Santos com o time B. Empatou lá. Quer dizer, o Rogério vem fazendo isso e os jogadores vão ali ganhando confiança. Ele já tem muitos jogadores machucados que estão em recuperação. O Canu vai demorar bastante. E o Bahia está sobrevivendo a isso. Fez um bom jogo ontem? Não fez, não. Fez um primeiro tempo, nota 5. Teve até o controle, mais posse, mas muita dificuldade ali no terço final para poder gerar as situações. No segundo tempo, com as substituições, melhorou um pouco esse quesito e é também natural que o jogo vai ficando um pouco mais aleatório com as substituições e quando o tempo avança, ele fica mais aberto para os dois lados. O Bahia acabou perdendo algumas oportunidades e o Fernando Miguel fez uma defesa incrível no lance do Juan Pablo, um garoto da base que entrou muito bem no jogo. Personalidade, entrou muito bem no jogo. Cabeça erguida. É um jogador que tem força física, Ju. Acho que ele vai aos poucos ser incorporado mesmo como uma opção, né? Mas o Bahia mostrou feridas. O Rogério ontem, quando ele tira o Lúcio, ele mostra para todo mundo também que você não tem um substituto, né? Porque você só tem o William José, que não está correspondendo ainda, é uma outra característica. Então ele entrou com um único centroavante ontem, de ofício, depois o Cauli ficou tipo improvisado ali. O próprio Thiago que entrou não é um centroavante, acabou sofrendo o pênalti pelo lado direito do campo. Mas teve coisas positivas no jogo? Teve, né? Alguns atletas ali individualmente, a força de ir até o final para poder buscar o resultado. E, sobretudo, o triunfo traz a confiança outra vez para a equipe ter um jogo importante na quinta-feira. Mostrou algumas deficiências, é evidente, o seu sistema defensivo. O Bahia não é um time que marca forte. O Eric não tem essa característica, é um jogador discreto no campo. O Rodrigo Nestor, igual, também um jogador ali de boas jogadas e tal, mas não tem sido um protagonista. E o Bahia sofreu, acho que o Acevedo, ontem na transmissão, a gente elegeu o Acevedo o melhor em campo. Ele cumpriu muito bem ali o papel dele. Mas entre mortos e feridos, os 3 pontos nesse jogo de ontem eram o mais importante. Perguntado antes do jogo, eu falei 1-0 é goleada e o Bahia conseguiu um triunfo que traz tranquilidade para dar sequência. Para você ver como está o Campeonato Brasileiro, o Bahia saiu da 19ª para a 13ª, o Vitória é 16º, está a 2 pontos do 5º colocado. Então, muita gente ali apertada, qualquer resultado importa e o de ontem valeu muito. É isso, Ju. O torcedor precisa entender, né, essa sequência pesada que Bahia, Vitória e alguns times que estão em competições internacionais estão passando no momento. Então, como o Nelsinho bem pontuou, né, o Bahia já perdeu aí por lesão, o Gabriel, o Xavier, o Canu, o Iago Borducci voltou agora, você tem o Santiares contundido também, Ronaldo. Então você tem o Ronaldo, então são muitos atletas que você vai perdendo, então esse giro, né, esse time mesclado se faz necessário. Vai entregar como o time titular entrega? Não. E ontem a gente viu que sem o meio de campo titular do Bahia, o time fica devendo muito, né? Você consegue até certo ponto controlar ali o jogo, ter o toque de bola, né? Mas você não tem a mesma verticalidade, você não tem a mesma intensidade. O Bahia ontem, em momento algum, durante o jogo inteiro, o Bahia não conseguiu pressionar, nem subir as linhas para poder pressionar a saída de bola do Ceará. Ficou um jogo muito morno no meio de campo, pouco foi ameaçado, verdade. Mas ofensivamente, o Bahia foi um mar morto, né? Não tinha criatividade, não tinha individualidade. Essa individualidade só veio no segundo tempo, né? E aí eu reforço o que Nelsinho falou. Foi muito bom ver o Juan Pablo ontem, teve chance de fazer gol, inclusive, né? O Fernando Miguel acabou fazendo uma boa defesa, mas é um menino que mostrou personalidade. O Acevedo foi bem, o Thiago entrou ali, conseguiu o lance do pênalti, então a gente vê 2 meninos da base entrando em campo e correspondendo, né? Era da forma que o torcedor espera, da forma que a gente espera que esses meninos sejam encaixados, não. Mas de vez em quando também jogar numa fogueirinha não mata ninguém, né? Saiu com os 3 pontos, a gente espera que os meninos voltem a ter mais oportunidades, que é uma coisa muito cobrada, não só
só pela gente como torcedor, né? A gente vem vendo esses jogadores tendo destaques em competições internacionais, como o Juan Pablo, o Del e o Jampa, né, que é o goleiro. Então é bom e importante que a gente se acostume a ver esses meninos tendo minutagem, né? E sair vencedor também é importante. Mas o torcedor precisa entender e ter paciência, né? Todo mundo queria o Bahia de volta na Libertadores, o Bahia consegue a vaga na fase de grupos, tem um jogo importantíssimo contra o Atlético Nacional dentro de casa. A gente precisa entender o seguinte: o Bahia não pode de jeito nenhum sequer sonhar em empatar essa partida. Os 2 últimos jogos do Bahia pela Libertadores são fora de casa, então se torna ainda mais importante essa partida contra o Atlético Nacional dentro da Fonte Nova, né? Porque esse ponto perdido aqui, caso venha a ocorrer, vai ser muito mais difícil recuperar, né? Seja na casa do Atlético Nacional, seja na casa do Inter. Então somar esses pontos agora dentro de casa contra o Atlético Nacional da Colômbia é de fundamental importância para a pretensão do Bahia dentro da competição.